Olá, pessoas! Oi. Tudo bom? Bom, aqui mais um vídeo do Ateliê Radico. Hoje a gente vai explicar por que a gente está trazendo esses temas de econarrativa, ecoficção. Então a ideia aqui é abordar as questões da cultura, tanto a cultura regenerativa quanto a cultura galáctica, e o que ela tem a ver com os temas de ecoficção e econarrativa que a gente está abordando agora aqui no ateliê. Então, antes de começar a contar especificamente sobre cada uma delas, eu queria trazer uma definição de cultura. Existem algumas, mas num estudo de pós-graduação de arte e educação que eu estou fazendo, eu encontrei uma definição bem legal que diz o seguinte: a cultura pode ser conceituada como um conjunto de saberes, comportamentos, crenças, costumes adquiridos e transmitidos por um processo coletivo de aprendizagem. E é mais ou menos nessa linha que a gente está entendendo o que a gente está trazendo aqui de conteúdo. Então, vamos começar agora a trazer um pouco dessas culturas que eu comentei aqui, começando com a regenerativa. Então, a cultura regenerativa, a gente começou a estudar ela ainda sem saber exatamente um nome para isso, com conhecimentos de permacultura, né, aproximação com agroecologia e outras práticas ligadas ao cultivo e a uma diferente relação com os recursos que a gente tem, né, seja a energia, a produção de combustíveis e afins. E recentemente chegou para nós esse conceito do design regenerativo, né, de uma cultura que trata uma regeneração da terra, entendendo que a gente não precisa só diminuir o uso de recursos e pensar numa sustentabilidade, mas também que a gente precisa começar a regenerar aquilo que foi destruído e produzir de volta, né, para devolver para o sistema. E nesse contexto é muito interessante que o homem, ele não trabalha junto com a natureza, ele é a natureza. Então, isso é muito importante ser salientado, porque talvez uma das, que eu me lembre, primeiras metodologias que eu escuto como, não é em conjunto, nós somos a natureza, por isso que a gente tem que tratar a natureza com respeito que ela deve ser tratada. Sim. Complementando um pouco do que a Nix falou, existem alguns horizontes nesse contexto. Um pouco do que a gente está vivendo hoje, que é ainda uma exploração de recursos, uma questão onde a gente ainda não se enxerga muito como a natureza e ainda está lutando um pouco contra ela. O contexto 2, ele explora um pouco mais a fundo essa forma de conversar com a natureza. E o contexto 3 é mais aprofundado ainda e onde a Terra já se encontra num estado de regeneração. É uma consideração que a gente tem, assim, quando você pensa em instituições, projetos, empreendimentos que são formados, o Horizonte 1 não tem esse olhar ainda, o 2 tem o olhar, mas ainda traz muito do olhar do 1, e o 3 seria a gente expandir essa conexão e que, na verdade, às vezes a gente pensa que está no 3 e, na verdade, não é bem assim. Seria essa cocriação, né, com a natureza, uma coisa meio intuída com ela. Algumas iniciativas, elas... Acho que pode lembrar um pouco da lógica Gaia, né, que talvez a gente já tenha apresentado antes, que é de você pensar um projeto, né, para qualquer área que seja, que ele te traga um crescimento e um desenvolvimento pessoal, promova, né, um desenvolvimento da comunidade envolvida e esteja em conexão direta com alguma necessidade da Terra, né, do planeta. Isso. Agora a gente vai falar um pouco da cultura galáctica. Então, a cultura galáctica, eu acho que é um termo que talvez para alguns seja comum, mas eu não vejo sendo tão utilizado assim. E é uma referência que nós temos muito a partir do estudo do sincronário 13 luas, né? Dessa ferramenta de medição do tempo que está em mais harmonia com a natureza e que conta a partir de ciclos e não linearmente, como a gente está acostumado na nossa sociedade pós-moderna e já há bastante tempo. E
É um olhar de mundo pensando um pouco mais nas energias, né, na questão holística e entendendo que as nossas relações vão além dessas questões materiais que a gente traz no dia a dia e que existem outras formas de você olhar para as coisas, como, por exemplo, sabendo qual que é a energia do dia, de que ciclo que você faz parte, como que isso se combina com as outras coisas a partir de um conhecimento de matemática, elementos, ciência, mas mais intuitivo também. Vou falar um pouco da minha visão, né, que eu sinto que é o que eu posso explorar, aprofundar mais. Para mim, a cultura galáctica, ela traz essa junção do que é terreno, do que é palpável, matéria mesmo, a gente, né, tá na matéria, e do que é mais sutil, como a Nix colocou, essa questão de frequências, essa questão de intuição, como dois polos que se complementam, que eles se complementam mesmo, e caminham de mãos dadas, eles não estão distantes um do outro. E muitas vezes a gente encontra como distante, né? Ou a pessoa está completamente na matéria, ou ela está completamente não quer, né? Nada de matéria e quer ficar no sutil. E na verdade a gente precisa de um equilíbrio entre os dois, que eu sinto, né? Que eu entendo que a cultura galáctica traz essa visão. E também, no meu ponto de vista, as duas culturas que a gente falou aqui, tanto a regenerativa quanto a galáctica, elas trazem uma visão de um caminho, de uma possibilidade. Mesmo que pode ser que atualmente o cenário que se apresente para nós fale, nossa, olha só como a gente já destruiu muita coisa, né? Que tá um cenário difícil, muitas vezes notícias até sensacionalistas, tendendo pro pessimismo mesmo, que elas mostram esse caminho otimista, que sempre tem algo que pode ser feito, que ainda não terminou e que ainda tem uma cocriação que pode ser construída pra gente ir pra um caminho onde todo mundo saia bem. E a cultura galáctica, ela também nos lembra que nós fazemos parte de um sistema maior, né? Eu acho que a cultura regenerativa, ela nos traz uma clareza do sistema da Terra, né? De entender que não chove em tal região porque existe uma seca ou uma queimada em outra, que as árvores de um local estão conectadas com o rio de outro local. E a galáctica nos traz uma noção de que não é porque a gente só conhece, de fato, a vida no planeta Terra, que isso é tudo que existe e que não existe nenhuma diferença o que está acontecendo no resto da galáxia ou o que existe de movimentação em outros espaços não interfira aqui e que as energias também não estejam conversando. E eu acho que a gente... De certa forma, elas se complementam nesse quesito, sim, né? Que uma a gente pode realmente observar mais aqui do nosso planeta e a outra a gente observa... Que quando a gente conhece outras formas, né, de olhar para o mundo e das nossas interações e medir isso, eu acho que as duas culturas nos trazem um pouco de questionamento da funcionalidade de realidade que a gente tem, né? E também ampliam o nosso olhar para que a gente possa conhecer outras possibilidades que são o que está fundamentando essa nossa base de trabalhar com as econarrativas ou de constituir a ficção, não num senso de que a gente sempre vá trazer um conteúdo específico delas, mas foi a partir do estudo e do uso delas no nosso dia a dia que a gente chegou no desenvolvimento desse olhar para poder trazer esses conteúdos que compõem, né, os materiais ou cursos ou afins do ateliê neste momento e daqui em diante. E fica um convite para quem quiser conhecer mais, porque a gente deu uma pincelada e trazendo também um pouco da nossa visão sobre isso. Exatamente. Então, na verdade, a gente vai deixar aqui alguns links de referências sobre o design regenerativo ou o estudo também de ferramentas como o sincronário. E nós trabalhamos isso muito também na nossa newsletter. A gente sempre traz um pouco dos ciclos de energia e afins para quem quiser se conectar mais, fica o convite. E também de entrar no nosso site, onde tem essas coisas mais formalizadas, os nossos vídeos, nossa news, para quem quiser conhecer um pouquinho mais aprofundado. Isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.